nunca. Nem eu lembro. A cada dia. As aulas nunca tinha. As aulas sempre batia pra não ter. Pois é, ela sempre feriado, segunda, alguma coisa. Tava vendo aqui, a última foi em novembro aí. Novembro a última, não. Pelo menos que eu olhei nas listas aqui, a última que eu vi acho que era de novembro. O melhor dia foi o dia que estava na manifestação, que eu tava aqui, eu dormi aqui. Ah, é? Aham, uma delícia. Uai, que show. Tá certo. Bora lá, então. Hoje é dia 23 de janeiro de 2023. Retornando de férias. Mais uma aula da disciplina de Linguagem e Programação 1, do curso técnico em Informática do Cefores, em parceria com o governo de Minas, no projeto Trilhas de Futuro. Vai chegar minha tela aí, eu vou abrir aqui os códigos, né, das últimas aulas do ano passado, para a gente fazer um flashback aqui, para ver se eu também consigo lembrar onde estávamos, para onde vamos, de onde viemos. Bora lá, deixa eu abrir aqui o gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, na pasta público HTML, a nossa pasta é LP1N, né, de linguagem de programação 1 noturno. O último código que nós implementamos, P12 e P13. Vamos dar uma passada nesse, vamos dar uma repassada rápida a partir do P10 aqui, ó. P10. O que nós fizemos no P10? Nós aprendemos a trabalhar com array. Fizemos aqui uma array com nomes de pessoas, usamos a função sort para embaralhar os elementos desse array. Depois nós criamos uma função que mostra os elementos do array. Então, nós embaralhamos os elementos do array, chamamos a função mostra array para mostrar o conteúdo desse array pessoas. Depois, novamente, usamos uma outra função aqui, ó, sort, rsort e shuffle. Usamos essas funções e logo na sequência nós chamamos a função mostra array para ver o que aconteceu com esses arrays. Isso foi o P10, depois nós fizemos o P11. No P11, deixa eu até abrir aqui para a gente... P11N, deixa eu abrir ele aqui, porque vendo o funcionamento do negócio facilita, né? Então, no P11, nós criamos aqui um formulário HTML, que é esse que estamos visualizando aqui. Esse formulário HTML permite ao internauta preencher algumas informações que são solicitadas no formulário e depois clicar no botão cadastrar. Quando acontece o submit do formulário, ou seja, os dados preenchidos pelo internauta são enviados através do método post. Depois, quem não lembra aqui, seria bom depois, aos poucos, se vocês conseguissem dar uma revisada lá nas aulas do ano passado, principalmente essa parte aqui de banco de dados que a gente começou no P11, seria legal, porque é daqui que a gente vai continuar. Então, esse formulário HTML vai ser enviado pelo browser do internauta através do método post para o nosso algoritmo P11.php. O nosso algoritmo P11.php é esse mesmo arquivo que nós estamos visualizando. E nós temos aqui, ó, um trecho de código escrito na linguagem PHP que verifica a existência de um item enviado via formulário através do request. Se existe esse item, significa que o formulário foi enviado. O internauta preencheu e clicou no botão cadastrar. Então, essas informações serão enviadas para o P11. Aqui a gente identifica que esses dados foram enviados e aqui simplesmente a gente mostra esses dados.
que foram preenchidos lá pelo internauta. Isso aqui foi o primeiro passo que nós demos para entender como que pode a informação sair lá do browser do internauta e ser armazenado dentro de banco de dados. Aqui nós entendemos como que a informação sai de um formulário HTML, que é isso aqui, onde o internauta preenche alguma coisa, preenche os dados aqui, ó. E esses dados que são preenchidos, ao clicar no botão cadastrar, nós conseguimos capturar esses dados aqui no algoritmo PHP. A partir do momento que a gente consegue capturar esses dados, nós podemos fazer com esses dados o que a gente achar conveniente. E isso aconteceu no P12. Aqui no P12, deixa eu entrar no P12 aqui, eu acho que o P12 é quase a mesma coisa. O P12 é praticamente o mesmo formulário HTML. Porém, no P12, nosso algoritmo PHP é um algoritmo mais elaborado, que é esse trecho de código aqui, ó. Acho que eu vou aumentar mais um pouquinho aqui. Aí. Que é um algoritmo mais elaborado, por quê? A partir do momento que o internauta preencheu os dados do formulário e enviou para a gente, nós estabelecemos uma conexão com o banco de dados. Se essa conexão, essa tentativa de conexão do PHP com MySQL der algum problema, a gente avisa que deu problema e o nosso algoritmo morre aqui, ó, literalmente, essa função die, ela mata o processamento por aqui. Se eu não tenho conexão com o banco de dados, eu não tenho mais o que fazer. Por isso que eu apenas falo que falhou a conexão com o banco de dados, mostra aqui uma mensagem, código de erro, e encerro a brincadeira por aqui. Caso contrário, se essa tentativa de conexão com o banco de dados foi bem sucedida, nós montamos uma instrução SQL, que é o comando insert, pegando a tabela de pessoas que nós criamos lá em um banco de dados específico para isso, nós montamos dentro de uma string uma frase que contém o comando insert de banco de dados com as informações que o internauta preencheu lá no formulário. Tudo que está de request aqui é a informação que o internauta preencheu lá no banco de dados. A partir do momento que a gente consegue construir em uma variável essa frase, que na realidade é um comando insert, a gente processa esse comando, ó, que está dentro da variável $SQL, a gente manda para o banco de dados processar esse comando. Se o comando é processado com sucesso, significa que esses dados que o internauta preencheu no formulário foram inseridos dentro da tabela do banco de dados. E aí a gente informa que a pessoa foi cadastrada com sucesso. Se deu alguma falha no processamento desse comando, a gente dá uma mensagem falando que falhou o cadastro. Então, esse aqui foi o nosso primeiro contato com programação PHP e banco de dados. Mostrando aqui nesse exemplo a possibilidade de solicitar ao internauta algumas informações e essas informações depois serem inseridas dentro de um banco de dados. Esse foi o P12. E a nossa última aula, tá aqui, ó, 21/11, parece, ó. 21/11, foi a última aula. Foi o P13. No P13, vamos executar o P13 aqui. No P13, nós fizemos o quê? Nós pegamos os dados que são cadastrados através do P12 e montamos uma espécie de tela de consulta, usando o recurso de tabela HTML. Então, nós temos uma página onde todos esses dados que estão aparecendo aqui são dados que estão armazenados dentro do banco de dados que nós criamos. Então, aqui nós temos um exemplo de como é... Bom, no P12, nós vimos como é possível pegar a informação preenchida pelo internauta no browser e jogar dentro do banco de dados. Aqui nós estamos vendo o processo inverso. Como é possível pegar informações que estão dentro do banco de dados e mostrar para o internauta. Isso que a gente está vendo aqui acontece a todo momento na internet. Qualquer site que você for
usar tem esse tipo de situação. Você vai fazer uma compra na internet, você tem que se cadastrar. Quando você se cadastra numa loja virtual, você está pegando os seus dados e mandando para a loja e ela está guardando esses dados dentro de um banco de dados. Quando você faz uma compra e você consulta os seus pedidos naquela loja virtual, você está vendo as informações que estão dentro do banco de dados da empresa, você está consultando e visualizando isso via internet. Então, são procedimentos que a gente está implementando aqui que acontecem no dia a dia da internet. Praticamente tudo que acontece na internet está... O próprio Facebook, Instagram, quando você insere uma imagem, um texto, um status, você está mandando informação para dentro do banco de dados do Instagram e as pessoas, quando visualizam, estão consultando essas informações. Então, é importante você entender isso para você fazer uma correlação do que a gente está fazendo aqui com o seu dia a dia. Como é que nós implementamos isso? Nós criamos aqui um recurso HTML, que é a estruturação dos dados numa tabela. Criamos aqui a primeira linha da tabela com os títulos, código, nome, etc. E depois nós criamos aqui um array de veículos, porque a informação ela está armazenada dentro do banco de dados de uma forma codificada. Lá dentro do banco de dados tem F é Fiat, V é Volkswagen, G é GM, B é BMW, O é outros. Então, como isso está codificado lá e o internauta não vai entender esses códigos, nós criamos um array aqui para facilitar a visualização depois. Estabelecemos uma conexão com o banco de dados, usando aquele mesmo comando. Mais uma vez, a gente verifica se essa tentativa de conexão foi bem sucedida. Se foi mal sucedida, a gente já dá uma mensagem aqui e encerra o assunto aqui, ó. Se não, significa que a tentativa de conexão foi bem sucedida. Se foi bem sucedida, nós usamos o comando SQL select para buscar as informações que a gente quer dentro do banco de dados. A partir daí, a gente processa esse comando select e aí a gente pega aqui, ó, se esse comando processado retornou um número de linhas maior do que 0, significa que tem informações a serem mostradas. Para isso, então, nós criamos uma estrutura de repetição para ler cada linha que foi devolvida pelo banco de dados, e aí, então, a gente começa a mostrar, através de uma linha HTML da tabela, né? Uma linha de tabela HTML, a gente começa a mostrar todos os dados, e aí isso vai acontecer várias vezes, ó. Dentro dessa estrutura de repetição aqui, isso aqui vai ficar repetindo. Se dentro da tabela tinha 10 linhas, isso aqui vai processar 10 vezes. E vai gerar essas linhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, aqui são 7. Então, essas 7 linhas que vieram aqui, elas vieram através do processamento disso aqui 7 vezes. Se o resultado não é maior do que 0, então ele fala, ó, não tem dados a serem mostrados. Terminou de fazer esse processamento, percebam que o nosso algoritmo PHP, ele está aqui dentro, ó. É esse trecho da linha 17 até a linha 46. O resto que está de fora é apenas código HTML. E tem um pedacinho de CSS aqui, só para dar uma mexidinha aí no visual da tabela. Ok? Bom, é daqui que nós vamos partir, então. Então, nós temos a seguinte situação. Nós temos o P12, que mostra como é que eu consigo pegar a informação do internauta e jogar dentro do banco de dados. O P13, que me mostra como que eu posso pegar a informação do banco de dados e mostrar para o internauta. O passo que nós vamos fazer na aula de hoje é como é que eu posso excluir uma informação do banco de dados. Como é que eu posso dar para o internauta a possibilidade dele falar, apaga essa informação do banco de dados. Quando vocês estudaram o banco de dados, vocês aprenderam o select, que a gente montou aqui, vocês aprenderam o insert para inserir, e vocês aprenderam também o delete, para excluir linhas de uma tabela. Então, é esse que nós vamos fazer uso hoje, para conseguir excluir informação do banco de dados. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar desse P13, eu vou pegar esse P13, que é esse cara aqui, e vou aproveitar essa mesma estrutura para colocar uma coluna extra aqui, ó, onde o cara vai ter a opção de clicar e excluir, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Bora lá, vamos implementar esse código. Então, copiei o P13 e vou criar aqui agora, então, o P14.
Ai, cadê meu negócio? Novo arquivo, p14.php, criar. Aqui o P14. Cadê aquela opção de editar em uma nova aba, hein? Eu gostava mais dela. Deixa eu ver se eu diminuir o zoom aqui, ela aparece. P14. Acho que é porque tem muita coisa selecionada aqui. Ué, não gostei dessa mudança que teve, não, hein? Fazer o quê, né? Vamos assim, depois eu desculpe se isso aqui mudou mesmo. Então, bora lá para o P14. No P14, eu vou dar um Ctrl V. Então, a princípio, o P14 aqui está idêntico ao P13. É do IAG esse celular tocando aí? IAG. É, Jesus, dá uma dedada nesse celular aí para nós. Aí, beleza, valeu. Bora lá. Então, o P14, nesse exato momento, ele é exatamente igual ao P13. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou salvar o P14 e vou executar ele aqui, ó. P14. Ó, veja que o P14, como é uma cópia do P13, obviamente, produziu exatamente o mesmo efeito. Aí, o que nós vamos fazer de cara nesse P14? Antes do código, nós vamos acrescentar uma coluna aqui, ó, que vai ser... Deixa eu ver, eu vou chamar isso de del, que vai ser de exclusão. E aí, na hora de mostrar os dados aqui, ó, eu vou ter aqui alguém, que depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ser feito, e vai ser só um X aqui, ó. Só um X, depois a gente, se der tempo, a gente faz ele mais bonitinho. Então, acrescentei uma coluna na tabela. Vai simplesmente aparecer um X e vai aparecer esse título del. Salvar, atualizar, olha lá. Então, a intenção é o seguinte, eu quero dar para o internauta a possibilidade de... Ah, eu quero apagar o Flávio da Silva, ele vai clicar nesse X aqui, ó, do Flávio da Silva e vai sumir. Vai excluir lá do banco de dados esse Flávio da Silva. A ideia é essa é a proposta, tá? Bom, deixa eu abrir aqui o banco de dados. PHP MyAdmin. Para a gente acompanhar lá dentro do banco de dados o que está acontecendo. Bom, qual que é o banco de dados? O banco de dados é 2022, 11/7. Isso. 2022, 11/7. 2022. É esse banco de dados aqui, ó. Esse é o que a gente está usando, essa tabela de pessoas aqui, ó. Certo? Ok. Joia. Bom, aí, o que nós vamos implementar lá é similar a esse apagar aqui, ó, que a gente tem nessa ferramenta lá do painel de controle, ó, PHP MyAdmin. Então, o que eu preciso para fazer um delete? Eu preciso do código, certo? Porque o código, ele nunca repete. Se eu mandar deletar na tabela pessoas o código igual a 4, vai sumir só o Flávio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se eu fizer delete from pessoas, where código igual a 4, se eu processar esse comando aqui, vai sumir a pessoa de código 4. Eu vou até copiar esse comando aqui, ó, Ctrl+C, e vou processar ele. Continuar. Ok. Processado com sucesso. Vamos lá ver a pessoa de código 4. Percebam que a pessoa de código 4 sumiu. Certo? Então, é isso que nós faremos aqui.
Então, em vez de fazer um select, nós faremos um delete. Pode, fica à vontade. De boa. Bom, então, eu preciso só do código para fazer esse delete. Mas eu não vou mexer nisso aqui, ó. Eu não vou mexer nisso aqui, porque quando a página for carregada, eu quero que essa tabela continue sendo mostrada. Então, eu vou fazer o delete aqui, ó. Por que que eu vou fazer o delete nesse espaço aqui? Porque foi feita a conexão com o banco de dados, a conexão foi bem sucedida. Se foi bem sucedida, eu vou processar esse delete aqui e depois segue o fluxo normal de montar a tabela com os dados. Como é que eu vou fazer esse delete? Do mesmo jeito que eu fiz esse select aqui, ó. Então, eu vou até copiar esse select aqui, ó. Delete from, fechou, ponto e vírgula. Então, esse é o comando que eu preciso processar. Como é que eu processo um comando? É esse mesmo aqui, ó. Então, vou pôr aqui, ó. Então, percebam que estou montando um comando delete, estou processando o comando delete e depois segue o fluxo, tá? Aqui, ó, eu vou atualizar essa página aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, a pessoa de código 2, que é o Chuchu. Nós vamos apagar o Chuchu. Então, eu vou pôr aqui, ó, por enquanto, eu vou pôr fixo o código 2. Depois nós vamos melhorar isso aqui, tá? Beleza, então, do jeito que está o P14 aqui, ó, quando eu abrir a página P14, ele vai deletar o cara de código 2, que é o Chuchu, e depois vai mostrar novamente. Então, se eu atualizar isso aqui, ó, se eu só atualizar o P14 sendo processado, ele vai deletar o Chuchu e mostrar o conteúdo todo novamente. Vamos ver? Atualizou. Ó, Chuchu sumiu. Então, o delete funcionou. O que eu preciso fazer agora é trocar esse código 2 pelo código da pessoa que o internauta quer excluir. Como é que faremos isso? Nós vamos colocar nesse X um link passando para o P14 o código que deve ser excluído. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui, ó? O código está aqui. Então, nesse X, como é que eu faço um link nele? A href igual p14.php, só que aqui eu tenho que usar apóstrofo, porque aspas não pode. Interrogação, vou pôr aqui uma variável code igual. Aí aqui dentro, sim, eu vou pôr o código. É esse cara aqui, ó. Vou testar para ver se esse negócio aqui funciona. Aí, aqui dentro, deixa eu ver. Depois do X, fiz um negócio errado. Não, fiz não, tá certo. Então, depois do X, eu tenho que pôr um /A para fechar o link, né? Aqui fecha o hiperlink que eu criei aqui, ó. Aqui tem, abre o hiperlink. Vamos testar para ver se funciona. Na hora que eu atualizar a página, lá, o X virou um hiperlink. O que eu quero que vocês vejam aqui agora é que, quando eu ponho a setinha do mouse em cima de cada X desse, olha lá no rodapé lá embaixo. Ele está chamando p14.php, passando code igual a 3, code igual a 7, code igual a 1. Então, o que que significa? Significa que, quando existir a variável code, eu vou até fazer isso aqui, quer ver? Vou copiar lá do P13. Deixa eu ir lá no P13, cadê? Perdi o gerenciador de arquivos. Vou copiar do P13. Só para vocês lembrarem, em desenvolvimento de software, quase nada se cria, quase tudo se copia. Se você tem código pronto para fazer determinada tarefa, não faz sentido você ficar reescrevendo. Então, aqui no P13, se eu tenho... Bom, aqui na realidade não faz muito sentido, porque eu estou querendo copiar só esse if aqui, quer ver? Não é nem no P13, é no P12. Ah, como é que é mesmo? Aquele if, é esse if que eu quero aqui, ó.
Então nem precisava, né? É coisa de preguiçoso mesmo. Eu peguei lá o if, porque esse delete aqui, ó, ele só vai ser processado quando chegar para o meu algoritmo uma variável chamada code. Se chegou essa variável chamada code, significa que ele clicou naquele X querendo deletar alguém. E aí, no lugar desse 2 aqui, ó, nós vamos colocar o conteúdo do código que foi mandado pelo internauta. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, o delete agora, ele será montado com o código passado. Qual? Ela vai vir via URL. Aqui, ó. Quando eu ponho a setinha do mouse, eu vou copiar essa URL aqui, ó. Copiar o endereço do link. Vou colar aqui em cima para você ver, ó. Tá vendo que na hora que manda aqui, ó, ele chama o P14, interrogação, passando código igual a 1. Então, esse código está sendo enviado aqui, ó. Aqui ele está indo via método get. Tá? Como eu não estou trabalhando com formulário, estou mandando via URL, né? Então, é aqui que ele está sendo enviado. E ele está sendo enviado, eu testo. Existe esse código? Se existe, eu vou deletar esse cara. Terminei de deletar, mostro o formulário normalmente. Vamos testar para ver se funciona. Vou carregar o P14 novamente. Nada mudou. Mas a partir de agora, quando eu clicar nesse X aqui, ó, a expectativa é que a pessoa da linha seja excluída. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o Pedro Alves Cabral, código 3, se eu clicar no X dele aqui, ó, sumiu Pedro Álvares Cabral. Obviamente, se sumiu aqui, é porque de dentro do banco de dados também foi embora. Olha lá. Só tem 4 pessoas aqui agora. Então, criamos aqui ó, um mecanismo onde o internauta tem a possibilidade de solicitar ou ativar ou clicar em uma opção de exclusão de dados do banco de dados. Por exemplo, você vai excluir sua conta do Instagram. Você tem essa opção lá no aplicativo ou no site. Quando você faz essa opção, na teoria, some tudo. Teoricamente, você apagou a sua conta, mas está tudo lá, tá? Continua tudo lá. Duvido que o Zuckerberg manda isso para o espaço. Ele guarda isso lá para usar para alguma outra finalidade. Mas, se você precisa construir um aplicativo ou um site que tenha que excluir informação do banco de dados, e o usuário precisa ter essa opção, está aqui uma alternativa. Você precisa que o internauta indique o que ele quer que seja apagado. Eu fiz isso aqui através dessa coluna del, onde coloquei um hiperlink, e nesse hiperlink eu mando na URL para o p14.php uma variável com a chave primária da tabela, que eu quero apagar a informação, e quando ele clica, some. Tico-tico no fubá foi embora, agora a Catarina vai embora, foi embora. Nós poderíamos... Porque aqui, como é que ficou? Não ficou um negócio que eu considero... Bom, se bem que isso aqui, pessoal, olha só. Eu estou querendo mostrar para vocês com esses exemplos o principal objetivo disso que a gente está estudando é que você entenda esses algoritmos aqui, ó, esses códigos que a gente está criando aqui, tá? Ó, um código onde eu pergunto, opa, o internauta clicou numa opção que ele quer que apague alguma coisa. Então, eu monto um comando delete para apagar uma informação da tabela com um item que ele escolheu, processo esse comando, depois eu pego os conteúdos da tabela e mostro para ele de novo. Ou seja, eu estou mostrando para vocês, internamente, quais são os principais comandos responsáveis do PHP para fazer essa interação com o banco de dados. Então, é a conexão com o banco de dados, é o processamento de um comando SQL. Toda vez que a gente estiver falando de interação, linguagem de programação e banco de dados, praticamente, no mercado hoje, a gente está falando de SQL. Tá? Então, o SQL é um idioma que você precisa usar dentro das linguagens de programação que eventualmente você for usar para interagir com o banco de dados. O banco de dados, ele conversa nesse dialeto. Então, se você está construindo um algoritmo que vai interagir com o banco de dados, para conversar com o banco de dados,
você precisa fazer uso desse dialeto. Então, eu estou querendo mostrar para vocês como é que isso é processado. Aí, na próxima aula, ou na outra ainda, eu não sei quando é que vai dar isso, eu quero mostrar para vocês uma biblioteca JavaScript que eu gosto muito e já usei em alguns projetos, que é essa danadinha aqui, ó. Gosto muito, muito, muito. Ela é gratuita? Mais ou menos. Ela é uma biblioteca JavaScript. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No download, você vai ver. Ela custava $500. Ela tem para essas 4 tecnologias. Para jQuery. Fique à vontade. Bom? A lista está por aí, tá? Tem para jQuery, tem para Angular e essas outras 2 tecnologias aqui. Eu gosto mais dessa daqui. Aí, o que acontece? Se você vai desenvolver um projeto sem fins comerciais, você pode usar a edição gratuita. Mas, se você vai usar para fins comerciais, ou seja, você vai desenvolver um software que você vai cobrar por ele, né? Vai ser um software que vai ter fins comerciais. Inclusive, você tem que ler essa licença aqui para você saber até que ponto você pode usar a versão gratuita ou não, tá? Na versão comercial, deixa eu ver quanto está custando. É esse mesmo, $450. Certo? Bom, mas por que eu gosto dessa ferramenta? Porque essa ferramenta, ela já me dá um monte de coisa pronta. Como eu disse para vocês, em desenvolvimento, a gente usa muita coisa pronta. Não faz sentido você ficar... não faz sentido você ficar refazendo coisas que você já tem pronta ou pode obter pronta. Porque, veja bem, a gente tem que imaginar que criar código custa dinheiro. Criar código significa horas de um profissional de programação. Então, criar código é gastar dinheiro. Então, se você já tem códigos prontos, você está economizando dinheiro na produção do seu aplicativo ou do seu software. Certo? Então, olha só essa aqui, ó. Eu acho que na próxima aula ainda não, mas na outra eu quero implementar com vocês exatamente esse exemplo aqui, ó. Olha que interface legal. Tá vendo, ó? Tá vendo que é um negócio bem mais profissional, um negocinho bem mais bonitinho? Então, nós vamos baixar a versão gratuita desse aplicativo, dessa API aqui, né? Desse código JavaScript, e nós vamos implementar ele dentro da nossa conta, que a gente está usando para estudar. Se você vê aqui no código do exemplo, ó, basta a gente acrescentar essas tecnologias aqui, ó. Então, essa biblioteca que a gente vai fazer download nas próximas aulas, ela tem código pronto CSS e tem código pronto JavaScript. Então, só a título de curiosidade, olha só, se você quisesse desenvolver uma biblioteca como essa, olha o código que você teria que criar aqui, ó. Esse é o código pronto que a gente vai copiar. Precisa entender o que está acontecendo aqui dentro? De jeito nenhum. Se eu for parar para estudar esse código aqui para me entender ele, não faz sentido. E tem esse outro aqui, ó. São 2 códigos JavaScript. Tem o do jQuery e tem esse aqui, ó. Esse é outro. Vou parar para estudar isso aqui? Não. Ah, mas como é que eu faço, então, para usar? Para isso, eu tenho os exemplos aqui na opção de demo. Ah, se eu quero trabalhar com calendário, tá aqui a opção de calendário. Quero trabalhar com menu. Quero pôr um menu no meu sistema. Olha aqui a opção de menu, ó. Quero trabalhar com, sei lá, uma barra de progresso. Ó. Então, ou seja, é uma biblioteca JavaScript que tem todos esses recursos aqui prontos e programados, ó, um formulário, e que eu posso implementar nos meus sistemas. Ah, como é que usa? Aí tem a parte da documentação. Tá? Então, na parte da documentação, eu tenho aqui todas as ferramentas, todos os itens que já estão implementados, e aqui eu tenho exemplos de como utilizar e exemplos da programação JavaScript envolvida. Então, aqui, na realidade, quando eu falo JavaScript,
não é JavaScript puro. Já é uma biblioteca chamada jQuery, que é uma biblioteca JavaScript, tá? Que já está pronta, já está implementada. Essa biblioteca é muito, muito usada profissionalmente pelas empresas. Então, depois a gente podia até dar uma passadinha aqui, medida do possível, para entender um pouquinho dela. Então, eu tenho a parte da documentação, que me ajuda a entender como é que eu uso todos esses recursos disponíveis nessa biblioteca. Então, tem aqui uma explicação do que se trata, como é que implementa, como é que eu posso implementar no HTML ou no jQuery. Tem aqui as propriedades, tem os eventos, os métodos, tá? Então, tem todas as informações necessárias. Então, nas próximas aulas, nós vamos fazer a implementação de um cadastro como esse aqui, ó. Novo usuário, Zezinho da Silvinha, telefone zé@zé.com. Salvou? Não sei, deve estar aqui em algum lugar, só que tem 188 páginas, ó. Deixa eu botar aqui para mostrar de 50 em 50. Depois, vamos ver se está lá no final, na última página. Aqui ele, ó, Zezinho da Silva, cadastrado, tá vendo? Então, esse exemplo aqui, ele funciona mesmo. Tem 1.872 caras cadastrados aqui, ó. Então, eu quero implementar... por exemplo, eu quero alterar esse Zezinho aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Olha o Zezinho aqui, ó. Clico nele e mando editar o usuário. Zezinho da Silva. Em vez de ser Zezinho, vai ser Zezão. Então, Zezão da Silva. Salvar. Pronto, ó, ficou Zezão da Silva. Ah, eu quero remover o Zezão. Clico nele, clico em remover, dou OK, o Zezão vai ser apagado. Então, percebam que esse tipo de interface aqui é uma interface mais profissional, uma interface mais simpática até para o usuário, tá? Então, nós vamos implementar isso depois nas próximas aulas. Por hoje, nós vamos ficar nesse ponto aqui, tá? Ou seja, criamos o P14, que é uma cópia do P13, e a partir dele nós criamos uma coluna que permite o internauta clicar num X e assim apagar aquele item da tabela de banco de dados. Certo? Dúvidas? Então, mãos à obra. Vocês querem fazer um print aqui do código ou vocês preferem? Vocês preferem esperar subir o vídeo? Sobe o vídeo, tá. É uma cópia do P13, acrescentando esse if, mais essa linha, e acho que só, né?